E o Rotary Clube Caratinga completa 69 anos agora, em 2016. E para contar um pouco da história, da existência, dos trabalhos que são desenvolvidos aqui na cidade, eu converso com Carlos Alberto Fontainha. Obrigado, Carlos Alberto Fontainha, mais conhecido como Fontainha, pela sua participação no Doctor Entrevista. Eu que agradeço muito a sua convite, o seu interesse em conhecer um pouco mais de Rotary, as atividades rotárias, a existência desse clube de serviço, que no mundo inteiro comemora também, exatamente em fevereiro, 111 anos de fundação. Nós agradecemos muito a participação, a oportunidade que Doctor Entrevista oferece ao nosso clube de serviço para mostrar um pouco das nossas atividades e um pouco dos nossos trabalhos em favor da coletividade de Caratinga e de toda a região. Perfeito, Fontainha. Eu tenho certeza que o nosso telespectador está ansioso aí para saber mais detalhes da fundação do Rotary Clube Caratinga aqui em nossa cidade. Primeira pergunta, Fontainha, qual o principal motivo, porquê da vinda do Rotary para a nossa cidade? O que acontece? Em 1905, nos Estados Unidos, Paul Harris juntou um grupo pequeno de amigos para a fundação de um clube de serviços, preocupados, todos eles, com as necessidades da sua coletividade, da sua comunidade. Estava lançada a pedra fundamental de Rotary Internacional, isso em 1905. Essa primeira experiência nos Estados Unidos multiplicou-se por todo o território norte-americano, alcançou países da Europa e alcançou também o Brasil, aqui no início do século XX. Era natural que, a partir da inauguração, da instalação do primeiro clube em território brasileiro, no início, se não me falha a memória, em 1905 ou 1910, por aí, no Rio de Janeiro, viesse essa mesma experiência a se replicar pelo interior. Ou seja, a chegada a Caratinga em 1947 foi eu diria, uma circunstância necessária, bem-vinda, a partir do entendimento de um grupo de empresários da cidade que procurou patrocínio, que procurou a indicação, porque é bom que se diga, a fundação de Rotary depende da indicação de um outro clube mais antigo. O nosso clube veio exatamente a partir da experiência de Leopoldina. Empresários de lá, rotarianos de lá, vieram a Caratinga, mantiveram contato com o pessoal de Caratinga e aqui foi instalado em 23 de fevereiro de 1947, Rotary Clube de Caratinga. É exatamente o pioneiro e que veio a se dividir, não, mas a se multiplicar em outros dois clubes de serviço, da mesma sigla, com o mesmo PIN, com o mesmo distintivo rotário e que hoje prestam serviços expressivos à nossa comunidade. São 111 anos de Rotary Internacional, Sim. Como você disse. Você tem uma ideia, mais ou menos, de quantos Rotarys existem no mundo, Fontainha? A nossa revista rotária, Brasil Rotário, com a nova denominação, a partir de janeiro de 2016, informa que somos cerca de 550 clubes em todo o mundo. São vários distritos. 1.300.000 rotarianos filiados a cada uma desta unidade local. Todos eles interessados em quê? Interessados em prestar o serviço, em trabalhar em favor da coletividade. Fontainha, você está à frente do Rotary, como membro, participante há 4 anos, Sim. Mas você tem uma história ampla em cima do Rotary. Sempre estudou. O que faz de você um admirador do Rotary? É uma boa pergunta, Regiane, é uma boa pergunta. O Rotary, pela sua própria filosofia de trabalho, já desperta a curiosidade de quem está de fora. É o meu caso. O Rotary em Caratinga, desde os anos 50, eu diria que teve o seu apogeu, porque congregou em seu meio as figuras mais expressivas da política, do comércio e das atividades liberais de Caratinga. O Rotary sempre teve essa marca de reunir, sob a sua égide,
os nomes, não vou dizer mais expressivos, mas pelo menos os nomes de pessoas que mais interessadas no bem comum. Ou seja, a partir desse interesse inicial, passei a estudar, a acompanhar as atividades rotárias em Caratinga, no estado, no Brasil e no mundo. Graças a Deus, não tive até hoje nenhuma decepção em se tratando de clube de serviço ou se tratando de um membro desses clubes. Assim, eu diria que não chego a ser uma enciclopédia rotária, longe disso, mas de muita coisa de Rotary eu sei um pouquinho. Eu tive a oportunidade de acompanhar a festa de comemoração dos 50 anos de Rotary Clube Caratinga, na gestão do rotariano Clíger Guido Correia. Eu tive o prazer de acompanhar os preparativos iniciais, a execução de vários trabalhos desenvolvidos naquela oportunidade. E acrescento ainda, a participação expressiva também do jornalista Humberto Luiz. Nós estivemos juntos com o Klinger e toda a sua equipe de trabalho, organizando, preparando e executando uma série de programas de comemoração aos 50 anos de Rotary naquela ocasião. E esse interesse só aumentou. A partir de um momento, se não me falha a memória, por indicação dos rotarianos João Carlos de Oliveira e o Roberto Carli, o José Romero, Rezende Carli, que o Roberto já tinha morrido, o Zé Romero, nosso querido Zé Romero, a indicação deles, eu fui indicado para receber o título de rotariano honorário. Ora, bolas, eu não sou honorário coisa nenhuma. Se eu tenho que ser rotariano, eu vou ser o cara rotariano efetivo. Foi exatamente essa posição que eu levei à diretoria de Rotary. Fiquei lisonjeado com a homenagem em si, como rotariano honorário. Mas eu disse a eles, eu quero participar de Rotary como membro efetivo. E de cara, meu nome foi levado à Assembleia, foi aprovado, tomei posse e graças a Deus estou lá. No convívio de cerca de 20 rotarianos, que nós nos reunimos todas as semanas, em clima de confraternização, em clima de amizade e prestando serviço da melhor forma. Maravilha. E nós vamos continuar este bate-papo daqui a pouquinho após o intervalo, sabendo, né, dessas ações sociais que são promovidas aqui em Caratinga e no mundo pelo Rotary. Eu espero por você. Estamos de volta com o segundo bloco do programa Doctor Entrevista, falando sobre os 69 anos do Rotary Clube Caratinga. E quem conta esta história é o Carlos Alberto Fontainha, aqui da cidade. Fontainha, como que funciona, como que é a separação destes trabalhos que são desenvolvidos para o Rotary? Regiane, o Rotary, a gente diria, explicando para você e para o telespectador, que é uma organização internacional, como já tive ocasião de dizer. Então, há um comando internacional que funciona em sua sede a partir do estado norte-americano de Illinois, mas a sua presidência nem sempre é de um cidadão norte-americano. Ao contrário, os presidentes se revezam de acordo com a nacionalidade, se revezam de acordo com o trabalho executado, de acordo com a sua folha de serviços rotária. Atualmente, no exercício 2015-2016, a presidência mundial de Rotary Internacional está com um cidadão nascido no Sri Lanka, Rabi Rabindran. Rotary abraça a cada gestão, a cada presidência, a cada mandato, um lema de trabalho. Rabi Rabindran instituiu seja um presente para o mundo. E o que é isso? É a partir do nosso próprio exemplo de rotariano, de colaborador, de prestador de serviços, é que vamos ser este presente para o mundo. Não que sejamos melhor que o outro, ao contrário, mas a nossa pequena contribuição vai se juntar a muitas outras de todo o mundo, resultando num trabalho mais expressivo em termos de quê? Em termos de coletividade, em termos de prestação de serviços,
em termos de crescimento da própria humanidade. E os membros do Rotary, eles estão sempre ligados, né, antenados, vamos dizer assim, às atuais situações, né, que está acontecendo assim no mundo, como é o caso da dengue. Eu diria, antes de entrar no aspecto da prestação de serviços hoje, eu gostaria de apenas explicar uma coisa. Rotary, em todas as suas unidades locais, procura agregar em sua membresia, em seus filiados, as mais diversas atividades profissionais. Então, nós temos aqui no clube, no Rotary Clube Caratinga, jornalistas, nós temos médicos, nós temos advogados, nós temos fotógrafos, nós temos corretores de imóveis. Cada segmento ocupacional, nós procuramos que ele venha se juntar a nós na prestação desses serviços. Ainda não entrando agora no aspecto da prestação de trabalho, desses trabalhos executados por Rotary. Eu não sei se é do seu conhecimento, mas boa parte da população mundial deve à Rotary Internacional o sucesso de uma campanha das mais bem-sucedidas de todos os tempos, que é exatamente o controle, o combate e a exterminação da poliomielite. Você sabia disso? Sim, já fizeram várias campanhas, já lançaram revistas, eu tive Sim, acesso agora ao material. Você sabe que de um Foi um modo destaque, geral, né, do Rotary você sabe também. que de um modo geral, a campanha contra a poliomielite, vacinação contra a polio, nasceu em Caratinga, com o rotariano de Caratinga? De forma alguma. Que novidade é essa? Que surpresa! Não. E há muitos anos. Tivemos aqui há muitos anos um médico, filho de Caratinga, nascido no então distrito de Imbé, hoje Imbé de Minas, Arquimedes Teodoro. Ele era médico pediatra. Na sua época, ele era o único médico pediatra em toda a nossa região. Mais tarde ele foi para Belo Horizonte. E foi ele, exatamente, o doutor Arquimedes Teodoro, que levou a proposta à Secretaria de Saúde do município, à Secretaria de Saúde do Estado de Minas Gerais e, mais tarde, ao Ministério da Saúde em âmbito federal, a ideia de se lançar internamente uma campanha de vacinação contra a polio. O Rotary Club abraçou essa ideia. O Rotary Club encampou essa campanha. E isso a partir do Brasil, a partir de Caratinga. Multiplicou-se e hoje, felizmente, graças a Deus, segundo a Organização Mundial de Saúde, não há mais registros expressivos de casos de poliomielite em todo o mundo. E nascido aqui. Atualmente, para demonstrar que saúde é sempre uma preocupação, não só de Rotary, mas de todo o seu entorno, de toda a sua coletividade, a grande preocupação nossa hoje é exatamente o combate ao mosquito transmissor de 3 doenças importantes, que é o dengue, que é a chikungunya e a zika, o vírus do zika. O Ministério da Saúde lança essa ideia. A Secretaria de Saúde encampa a ideia. A Secretaria de Saúde Municipal também. E o Rotary entra de peito aberto e de bem com a vida, como diria o jornalista nosso conhecido, nesta campanha, lançando um folder, envolvendo todos os seus membros nesta campanha e procurando, com o seu trabalho como clube e como rotariano, se não exterminar, mas pelo menos atenuar os problemas que vêm da transmissão do vírus dessas 3 doenças. Nossa, a gente percebe, né, a atuação como ela é grande do Rotary de Caratinga, em parceria com o Rotary Internacional, já que, como Fontainha diz, né, tudo começa de cima e vem passando as demandas. Sim. E o Rotary Internacional sempre ouvindo essas diretrizes, esses coordenadores de grupos. A gente leva essas demandas para a nossa Fundação Rotária. O que é a Fundação Rotária? É um braço de ação de Rotary Internacional. Porque Rotary, digamos assim, seria o braço burocrático da instituição rotária.
A Fundação Rotária é o seu braço de ação. É aquilo que desenvolve, é aquilo que acolhe as propostas, é aquilo que orienta e fornece, inclusive, dinheiro. Você sabia que cada membro rotariano, em cada clube, destina uma certa quantia por mês para a Fundação Rotária? Você não sabia disso. Não. O que é essa Fundação Rotária? É um fundo de investimentos a longo prazo e a fundo perdido. Atuando em quê? No combate à fome em países da África, no combate à saúde, a problemas de saúde em países da África e da Ásia, e no Brasil também. Então, a gente leva essas propostas para a Fundação Rotária, e a Fundação Rotária destina parte desses recursos, de acordo com a demanda pleiteada, para que sejam atendidos, no caso, esses pedidos, esses programas locais e estaduais e regionais. Fontainha, para a gente encerrar o programa de hoje, eu gostaria que você fizesse uma avaliação pessoal sua. Precisa de mudar alguma coisa no Rotary ou você acha que o caminho que ele segue é o correto? É meio difícil falar isso, porque, embora a Rotary Internacional tenha uma orientação geral para cada distrito, para cada clube local, esses clubes locais têm o seu próprio regimento interno. Hoje, por exemplo, há uma questão polêmica em Rotary e que envolve a participação da mulher. Como? Ora, o Rotary Clube Caratinga, por exemplo, que é o clube aqui ao qual eu pertenço, não admite, de acordo com o seu regulamento interno, a admissão de mulheres, embora as mulheres sejam participantes ativas e muito ativas de todas as atividades rotárias. Antigamente tínhamos a Casa da Amizade da Senhora dos Rotarianos. Hoje não, hoje é o Rotary Clube Caratinga e a Casa da Amizade, que é formada exatamente por essas senhoras, muitas vezes solteiras, a maioria esposas de rotarianos. Mas o Rotary Clube local, que é o meu clube, não aceita mulheres em seus quadros. Os outros dois clubes de Caratinga, que é o Cidade das Palmeiras e o Caratinga Lessa, já aceitam. O que tem que mudar? Por que dessa diferença? Não, né? não se sabe. É machismo? Não se sabe. É uma discussão que tem que ser levada a sério? É. E no internacional é permitido? Não, é permitido. A nossa governadora, porque Rotary é o seguinte, Rotary Internacional se divide em distritos. Esses distritos que congregam os clubes locais. A governadora atual, de gestão 2015-2016, é uma mulher de Belo Horizonte, Tânia Diniz. Agora, o Clube de Caratinga recebe a governadora, mas não admite você como sócia. É interessante, né? É uma discrepância? É. Nós temos que abrir, né? Tem que ser revisto. Com certeza. Fontainha, 69 anos de Rotary Caratinga, 111 anos Rotary Internacional e você 4 para 5 anos à frente, né, no membro do Rotary, mas muita experiência, muito mais do que esse tempo. Uma mensagem ao nosso telespectador do Rotary. A expectativa de, a partir de julho, quando eu, com a complacência dos meus companheiros de Rotary, devo assumir a presidência do clube, enfrentando um desafio muito grande. Porque durante o meu mandato, durante a minha gestão, Regiane, o Rotary Clube Caratinga estará comemorando 70 anos. Que responsabilidade. É uma responsabilidade muito, mas muito grande. Se hoje a responsabilidade minha na primeira secretaria, junto com o companheiro Walter Oliveira, junto com os companheiros João Carlos, Carlinhos, toda a equipe, já é difícil, imagina organizarmos um programa a ser cumprido o ano que vem na comemoração desses 70 anos. Vai ser difícil, mas eu conto com a colaboração, eu conto com o apoio, eu conto principalmente com a orientação de Deus para que eu possa conduzir os destinos de Rotary no meu mandato da melhor forma possível. A coletividade Caratinga que continue a confiar nos trabalhos de Rotary. E os meus companheiros de Rotary que continuem de braços abertos, dispostos a abraçar
as causas comuns, as causas de toda a nossa comunidade. De prima, eu agradeço muito o convite para vir falar de Rotary no seu programa. E pode ter certeza que ano que vem, 70 anos, você não vai escapar, Fontainha. Estará aqui obrigado, de novo. Eu espero, conto com a sua participação muito aqui para comemorarmos também 70 anos de Rotary de Caratinga. Parabéns mais uma vez, Fontainha. Parabéns a Rotary. Parabéns ao Rotary, com toda certeza. E a você, nosso telespectador, eu espero no próximo programa. Até mais!